Olá, amigos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. E nós estamos aqui para mais uma reflexão sobre as coisas de Deus. E eu quero começar contando para vocês que há muitos anos atrás, foi no ano de 1965, faz muito tempo. Eu era um jovenzinho naquela época. E eu estava fazendo uma viagem de ônibus para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Tinha saído de São Paulo e estava indo para lá. E era um tempo de muita chuva, muita tempestade, os rios estavam cheios e o ônibus estava viajando de ônibus. E o ônibus viajava com muita dificuldade, até que nós chegamos num local onde fomos avisados que o rio, que agora eu não me lembro que rio era aquele, mas um rio bastante largo, bastante extenso, ali havia uma ponte, mais para cima havia uma ponte onde passava o trilho do trem, onde passava trem por cima daquele rio, e mais abaixo onde nós estávamos, era a rodovia, onde passavam os carros, os veículos, da rodovia. E quando nós chegamos num determinado lugar, antes de chegar na ponte, fazendo uma viagem muito perigosa, com muita chuva, nós chegamos, eu acho que num posto de gasolina, num restaurante, onde ali havia polícia rodoviária também, estava parada, e comunicando a todos que era bom que voltássemos ou procurássemos uma cidade voltando para trás, mas que não prosseguíssemos viagem porque era muito perigoso. Tinha se tornado muito perigoso atravessar a ponte naquela situação. Mas algumas pessoas foram e não obedeceram, não atenderam aquela advertência, aqueles avisos, aquelas observações. E o nosso motorista que estava conosco naquele ônibus, era um ônibus de viagem, que nós havíamos pego na rodoviária, ele pensou, conversou com todo mundo, tal. E eu naquela época já orava a Deus, buscava a presença de Deus, pedindo a misericórdia do Senhor, porque no fim o motorista decidiu seguir viagem, porque muita gente estava seguindo viagem. E passando por aquela ponte, o rio estava praticamente chegando nos limites, quase passando por cima da ponte. Era um tempo muito instável, de muita chuva, e nós fomos. E a misericórdia de Deus foi conosco, com um grupo de pessoas que eram passageiros daquele ônibus. Porque quando nós chegamos, pouco antes, estávamos numa fila para atravessar, a correnteza era muito forte, era assustador aquilo tudo, e o ônibus parou esperando algumas pessoas que estavam na frente, passando, quando de repente a chuva, a água, a correnteza do rio era tão intensa que acabou deslocando aquela ponte de ferro por onde passavam os trilhos do trem. Aquela ponte caiu, ruiu, não tinha nenhum trem em cima, claro, mas ela ruiu e veio rolando pelo rio, e ao bater, ao encontrar, ao confrontar ali com a ponte que nós estávamos aguardando para passar, ela foi arrancada, levando caminhões, ônibus e carros que estavam passando naquele momento, e nós fomos livres de morrermos todos naquela situação, porque muitas pessoas morreram. Esse fato aconteceu comigo no ano de 1965, eu não me lembro do nome do rio, mas o que me veio à mente de comentar com vocês, a importância de ouvirmos a advertência. Ali o livramento de Deus foi a nosso favor. Nós vemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, versículos de 9 a 11, uma situação também meio parecida, onde o apóstolo Paulo estava sendo transportado de navio, ele estava com problemas, como nós sabemos, o apóstolo Paulo sempre muito perseguido, ele estava fazendo uma viagem de navio, e também o tempo não estava bom, só que Paulo teve uma revelação do Espírito Santo, ele sentiu pelo Espírito de Deus, e ele falou com o comandante daquele navio que estava
atracado num porto. E o apóstolo Paulo disse, olha, é melhor nós ficarmos por aqui, esperarmos melhorar o tempo, porque eu prevejo que a viagem vai ser perigosa e nós poderemos ter transtornos e podemos perder o navio, ter prejuízos de todo tipo. Mas o guarda que estava com ele, a autoridade que estava com Paulo ali cuidando dele, porque ele estava preso, ele estava sendo levado para julgamento, e a palavra de Deus nos conta, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículos de 9 a 11. Aquelas pessoas que cuidavam de Paulo preferiram acreditar no comandante do navio do que no que Paulo estava falando. E realmente esse navio enfrentou uma grande tempestade, porque não ouviram uma advertência do servo de Deus, e o navio foi a pique, naufragou, foi um prejuízo muito grande. Deus teve misericórdia que ninguém morreu. Eles foram parar na ilha de Malta, e lá é uma outra história que outro dia eu falei a respeito também. Mas eles foram advertidos e não seguiram a advertência. E o que eu queria dizer para você hoje é que no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, nós encontramos no capítulo 3, nos versículos de 18 a 21, eu quero ler para vocês, está aqui, que diz assim, capítulo 3 de Ezequiel, versículo 18, onde o Senhor fala assim, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu no seu pecado, ele morrerá. E suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da sua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a sua alma. Esse é o trabalho do atalaia. O atalaia é um sentinela, é um vigia, que tem que comunicar às pessoas o perigo que está vindo, que está ocorrendo, que está ameaçando. E eu queria dizer para você, no dia de hoje, nessa reflexão, eu quero falar sobre a advertência. E uma advertência solene, uma advertência que nós encontramos aqui na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, como servos de Deus. Por que nós estamos aqui fazendo essas reflexões? Porque eu volto a repetir, essa é uma advertência muito solene, esse é um assunto muito importante. Deus nos manda pregar o Evangelho. O Senhor Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Meu querido ouvinte, meu prezado irmão, meu amigo, Jesus deu a sua vida para salvar a humanidade. Mais uma vez eu volto a repetir esse versículo tão conhecido do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa vida aqui na face desta terra tem prazo de validade. Nós vivemos um tempo, depois nós temos que sair desse mundo, temos que desocupar lugar, temos que nos apresentar diante de Deus. E quando a nossa casa física terminar o seu tempo de existência aqui na face desta terra, nós seguiremos para uma outra dimensão,
para a eternidade, e só tem dois caminhos, e eu estou aqui trazendo essa advertência a você. Depois desta vida humana terrena, nós temos dois destinos. Um deles nós temos que seguir. Ou é salvação eterna, ou é condenação eterna. Ou é céu, ou é inferno. O que você escolhe? Jesus deu a sua vida no Calvário para salvar a tua alma, para que você tenha vida eterna. Deus não quer que ninguém se perca. Então, no dia de hoje, esta é uma solene advertência, um aviso muito importante, uma observação, fundamental para você. Entregue a sua vida para Jesus. Eu não estou pedindo para você mudar de religião, eu não estou pedindo para você vir para a minha igreja, eu não estou dizendo que você precisa sair da igreja que você está. Não. Eu estou falando de Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor. E Deus manda os seus servos, manda a sua palavra para nos trazer a advertência solene que nós precisamos ouvir, porque é a voz de Deus. Eu não estou pregando aqui convicções minhas, eu estou pregando para você a palavra de Deus. Eu estou pregando para você o evangelho da salvação. Eu estou pregando para você o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, aquele que deu a sua vida no Calvário para trazer a salvação da nossa alma, para que nós tenhamos direito a ir para a eternidade um dia, encontrar com o nosso Deus, com o nosso Jesus e gozarmos da vida eterna, porque para isso Jesus morreu e deu a sua vida no Calvário. Essa é a advertência, o aviso, a observação, o conselho que eu quero deixar com você nessa reflexão de hoje. Aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele pode mudar todas as coisas na sua vida, porque Deus te ama e quer que você tenha uma eternidade no futuro junto dele. Por isso que agora eu vou orar por você. Feche os teus olhos, em nome do Senhor Jesus, receba esta oração. Santíssimo Deus, eu sei que há muitas pessoas que estão acessando este canal no YouTube, ouvindo esta mensagem, esta reflexão, e eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, que se alguém ainda não fez isto, Senhor, ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, que possa fazê-lo agora, durante esta oração, durante as próximas horas, os próximos momentos, refletindo nessas palavras, possam entregar as suas vidas nas tuas mãos, através de Jesus Cristo. E se for alguém que esteja nos ouvindo, que já é um crente, já é um cristão, uma cristã, mas que esteja passando por alguma situação difícil, por alguma luta, por alguma dificuldade, em nome de Jesus, recebe a bênção, o poder e a graça de Deus. E aos enfermos nós declaramos saúde pelo poder do sangue de Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor Deus, pelo poder do Espírito Santo. Deus te abençoe, Deus te guarde e até a próxima reflexão. Eu sou o pastor Paulo Ivair Sper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que fica em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe e esteja conosco nas próximas reflexões. Um abraço.